Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao Desafiando Concursos. Você que está chegando agora no canal, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Estamos em uma preparação para o seu concurso público de Santo André e hoje nós vamos dar continuidade. Pessoal, vou só fechar um pouquinho aqui, que eu acho que está muito claro. Agora sim. Pronto, agora ficou bom, estava muito claro. Bom, pessoal, para você que está chegando agora, todas as nossas aulas aqui do YouTube são gratuitas, como todo mundo sabe. A única coisa que eu faço para poder ajudar o canal é vender esses materiais que eu utilizo. Hoje nós já temos cerca de... Estava fazendo os cálculos ontem, com os 3 cadernos já disponíveis, nós temos aí cerca de 400 slides, por um valor único de R$ 10. O conteúdo é só de legislação, porque o curso ainda está, como vocês podem ver, né, o curso ainda está se desenvolvendo, então ainda não contamos com o corpo docente de português, matemática, mas em breve nós teremos, em nome de Jesus. Bom, pessoal, eu vou falar um pouco mais, assim, pausado hoje, porque eu arrumei uma dor de dente. Quem me acompanha, né, lá no WhatsApp, sabe? Uma dor de dente, mas eu não podia deixar vocês aqui de lado, tá? Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho da administração direta, indireta e fundacional. Isso é importante? Isso é muito importante. Por quê? Porque para nós entendermos o funcionamento da administração, nós precisamos entender 2 pontos. Nós precisamos saber a parte organizacional da administração. Deixa eu colocar o meu microfone aqui, gente, porque eu acho que eu vou ficar batendo a mão nele toda hora. Peraí, deixa eu ver aqui. Vou colocar um pouquinho mais aqui. Bom, a parte organizacional da administração pública, ela é fundamental. Por quê? Como que você, na sua casa, como que você organiza, por exemplo, sabe quando a mãe tira para fazer aquela limpeza pesada? Na casa é assim. O que a minha mãe faz? O que a sua mãe faz, por exemplo? Eu vou começar pela cozinha. Ó, fulano de tal, vem cá, você vai limpar aqui. A minha mãe, quando ela dá aquela limpeza de levantar a cortina, então ali já pode saber que é o dia todo. É o dia todo. Então, por exemplo, o meu pai. Meu pai, ele é muito... Essas coisas de cortina, limpar parede, essas coisas, ele é muito... Nossa, gosta de tirar poeira até a última poeirinha sair. Então, ele organiza ali a parte, vou limpar guarda-roupa, lavar ali a cortina, minha mãe fica na cozinha e eu pego para limpar o banheiro. Enfim, então você tem uma organização. E para você conseguir materializar essa sua limpeza da sua casa, você precisa designar o quê? Funções, o que vai ser feito, por onde eu vou começar. Então, para nós entendermos a administração pública, nós precisamos compreender essa organização. Para nós conseguirmos entender, é preciso entender a organização, tá? Bom, pessoal, se eu bater a mão no microfone, vocês me perdoam, cismado que eu vou bater a mão no microfone. Sendo assim, nós temos 2 formas de entender a organização. Nós temos a administração pública direta e indireta. Na administração pública direta, quem nós temos? Nós temos os entes federativos, os entes da federação, tá? Sendo assim, nós temos na administração pública direta a União, os estados e os municípios. Aqui na administração direta, tudo é feito de forma centralizada, ou seja, a própria União, os próprios estados e os próprios municípios realizam o que deve ser feito. Na administração direta, nós temos um sistema chamado deixa eu
trocar aqui, ó. Opa, trocar a cor da caneta. Com, esse com aqui que eu quero, tá? Desconcentração. Esse sistema de desconcentração funciona da seguinte forma. Vamos pensar no município. Como que o município ele vai garantir, por exemplo, educação? Você tem uma, deixa eu trocar a caneta, você tem uma secretaria de educação. Ai, gente, minha caneta tá travada. Até hoje eu não troquei a pilha dela. Secretaria de Educação. Então, o município, ele tem as suas secretarias. Essas secretarias, você tem o sistema de desconcentração. Então, é assim, é uma organização interna. Então, pensa só. Eu tenho aqui, ó, o município, tá? E dentro do município, eu tenho ali, por exemplo, as secretarias dentro daquele município. Fechou? Fechou. Essa é a parte, então, da administração pública direta. Agora, nós temos lá na administração pública indireta, nós temos 4 pontos que nós precisamos entender. Temos as autarquias, as fundações públicas, a sociedade de economia mista e as empresas públicas. Rebeca, quem são essas pessoas? O que é isso? É assim, na administração indireta, nós já temos um outro sistema. Enquanto que na direta eu tenho uma desconcentração, aqui eu tenho a descentralização. Descentralização. Ou seja, pensa só. Aqui eu tenho o seguinte. Pensa na União, estados, municípios. Aqui você tem esse sistema de descentralização. Descentralização, que na verdade a centralização não devia ter sido de vermelho. O que você tem aqui? Você tem essa organização sendo passada para pessoas lá fora. Enquanto que na desconcentração, eu citei aqui, ó, município. Eu tenho aqui o município e a sua organização interna. Então, eu tenho aqui suas secretarias, por exemplo. Percebe? É dentro do município. Na descentralização, não. Então, por exemplo, tenho aqui a União, só que aquele serviço será realizado por uma pessoa lá fora, uma autarquia, por exemplo. Ou seja, não é algo interno da administração. Ou seja, esse sistema ele não é centralizado, porque não é a administração pública direta, então não é a União, não são os estados e não são os municípios que estão realizando aquele trabalho de forma direta. Eles estão transferindo para uma outra pessoa, pode ser uma autarquia, pode ser uma fundação, pode ser uma sociedade de economia mista ou uma empresa. Ai, Rebeca, eu quero entender mais um pouquinho. Calma, gente, o material está bem completo. Bom, a administração pública direta, então, como eu já falei para vocês, ela é composta por órgãos públicos que pertencem aos entes federativos. Na administração pública direta, você não tem a personalidade jurídica própria.
esse fenômeno, você tem o quê? A desconcentração, que foi o que eu expliquei para vocês. Ou seja, nesse caso, a atividade administrativa, ela é exercida pelo próprio ente federativo, ou seja, é uma forma centralizada. Centralizada. Pensa assim, vou dar uma limpeza na minha casa. Minha mãe. Minha mãe assiste a aula. Minha mãe. A minha mãe estava assistindo. Mãe, a senhora vai dar limpeza. Ah, exemplo, minha mãe está fazendo comida agora, literalmente. Agora ela está fazendo comida. Se eu chegar lá e falar, mãe, quer ajuda? Não, obrigada, minha filha. Eu quero fazer a minha comida sozinha. Não quero ajuda. Ela está fazendo de forma centralizada. Ela está fazendo, ela está executando aquele serviço na cozinha. Se eu falar assim, mãe, será que ajuda? Minha filha, quero. Você pode colocar o arroz no fogo para fazer? Perceba, ela descentralizou uma atividade, né, não é administrativa, mas ela, né, descentralizou uma atividade para mim. Ó, você faz o arroz e eu faço feijão. Percebeu? Aqui no sistema de desconcentração, por exemplo, eu tenho a união. A união se desdobra em órgãos desconcentrados. Exemplo, os ministérios. Eu bati a mão no microfone. Me perdoem. Por exemplo, os ministérios, tá? Bom, aí você pode me perguntar, Rebeca, eu escuto muito a terminologia órgão e pessoa. Pessoa jurídica, um órgão da administração. Qual é a diferença? A diferença é a seguinte: o órgão não possui personalidade jurídica, ou seja, são entes despersonalizados, porque não possui personalidade jurídica. Os órgãos. Por que os órgãos? Porque os órgãos são unidade integrante da administração direta. Então, por exemplo, ó, tem aqui município. Dentro do município, você tem ali o órgão X, Y. Gente, esqueçam isso. Fiz o Z, falei Y, falei X, né? X, Y, Z, B, A, C. Esses são os órgãos. Esses órgãos são unidades que integram a estrutura da administração direta. E nós temos também aqueles que integram da administração pública indireta, lá na sua autarquia, enfim. Aonde eu tenho isso? Eu tenho isso lá na Lei 9.784, no seu artigo 1º, parágrafo 2º, inciso 1º. O órgão é uma unidade de atuação. Então, o órgão não possui personalidade jurídica. Agora, e a pessoa? A pessoa, ela possui personalidade jurídica, ou seja, a pessoa jurídica dotada de direitos e obrigações. Olha uma questão que foi cobrada aqui do Sebrasp. Eu trago como forma, porque eu gosto muito daquelas questões de certo ou errado, porque a questão já é um conceito. Olha aqui, ó, o que a questão trouxe. Órgão público é ente descentralizado da administração direta que possui personalidade jurídica? Não, não é. O órgão público, ele pode existir tanto na administração direta quanto na administração indireta. Porém, entretanto, todavia, não possui personalidade jurídica. Ó, os órgãos podem existir, tanto na direta e na indireta. Em nenhum dos casos possui personalidade. Esta personalidade é restrita aos entes, pessoas, integrantes da administração, centralizado e descentralizado. Centralizado na desconcentração administrativa. Ok? Tudo bem? Órgão não tem personalidade. Pessoa possui. Para ficar mais visual,
eu fiz o seguinte, ó. Pensa aqui, você tem uma companhia de internet. Você contratou um serviço de internet, tá? Dentro desse serviço de internet, você tem um órgão financeiro, órgão de assistência técnica e órgão de atendimento. Dentro dessa companhia de internet, você tem vários órgãos. Então, órgãos como se fosse o setor financeiro, o setor de assistência técnica, de atendimento, o marketing. A companhia de internet é uma pessoa jurídica, ela tem personalidade jurídica. Os órgãos internos daquela companhia de internet não têm personalidade jurídica. Pensa em uma companhia, como coloquei. Exemplo. Se uma pessoa move um processo judicial contra essa companhia de internet, eu te pergunto, a pessoa vai entrar, vai ali agir, né? Vai procurar um advogado, seus direitos. Aí eu te pergunto, o processo vai correr contra a companhia de internet ou contra o órgão financeiro que está dentro da companhia de internet? Seria contra a companhia em si, porque ela é dotada de personalidade jurídica. Então, por exemplo, ó, tive um problema técnico, o técnico veio, enrolou. Aí, olha, volta de novo, a internet enrolou. Perdi minha paciência, escolhi 2 meses me enrolando. Eu não vou chegar para o meu advogado, olha, eu quero entrar na justiça contra o órgão da assistência técnica de dentro daquela companhia de internet. Não. Você vai entrar contra quem? Olha, eu vou entrar na justiça contra aquela companhia X de internet. Pronto. Porque a companhia, ela é dotada de personalidade jurídica. Tá bom, pessoal? Só tomar uma água. Ok? Bom, vamos lá. Vamos ver aqui o que nós temos. Bom, mas você pode se perguntar, quem compõe a administração pública indireta? Ou seja, quem compõe esse sistema de descentralização? Nesse sistema, eu fiquei azul aqui na minha tela. Pronto. No sistema de descentralização, administração pública indireta, o que você tem? Você tem autarquia, fundação, sociedade de economia mista e empresa pública. Rebeca, onde eu tenho assegurado? Artigo 37 da Constituição. Somente por lei específica você pode criar uma autarquia e autorizar a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo a lei complementar, nesse último caso, definir a área de atuação. Oi? Presta atenção. A lei específica, você vai perguntar, peraí, Rebeca, como assim? Uma lei específica, ela pode criar uma autarquia e não vai criar uma instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista, de fundação? Não. A lei específica, a lei, acho que eu vou falar mais à frente, acho que eu coloquei ela para vocês. A lei vai instituir, vai criar, melhor dizendo, vai criar a autarquia. Mas a lei vai autorizar a criação da empresa pública. Enfim. Ah, então não é a lei que vai criar a sociedade econômica mista, a empresa pública e a fundação. Não. Ela vai criar a autarquia. Agora, as outras vai autorizar, é diferente. É muito diferente. Uma coisa é eu falar assim, olha, eu te dou esse documento aqui, você pode criar isso. Agora, outra coisa é falar, eu te dou esse documento que te autoriza a fazer aquilo, diferente. E por que a fundação, você tem uma lei complementar que define a área de atuação? Por
Porque na fundação, nós vamos ver mais à frente, que você tem os casos em que você terá uma fundação sendo criada. A gente sabe. Autarquia e fundação pública, você não tem busca de fins econômicos. E eu estou azul. Gente, eu não quero ficar azul. Acho que é claridade. Fiquei azul, já era. Ok? Fechou? Vamos falar um pouquinho de cada um agora. Bom, atenção. A administração pública indireta, como nós já falamos, é o fruto da descentralização. Então, nesse caso, o que nós temos? Nós temos a criação de outras pessoas com personalidade jurídica. Tá? São entes assim, são pessoas com personalidade jurídica, o órgão não tem. Tá? Bom, se eu falo, então, que elas são criadas como pessoas com personalidade jurídica, então elas são dotadas de direitos e obrigações, tá? E são responsáveis por seus atos. Algumas peculiaridades muito importantes, que são muito importantes para a prova, e já foi cobrado, principalmente o último item. Primeiro ponto. A administração indireta em si, eles possuem patrimônio próprio e receita própria, além de capacidade de autoadministração. Opa, ponto importante. Possuem capacidade. Ou seja, segundo ponto, nós temos uma criação da administração pública, criando pessoas que possuem personalidade e transferem algumas funções administrativas para essas pessoas, tá? O último ponto, gente, é muito cobrado em prova, tá? Acho que eu vou deixar assim para não ficar tão azul. O último ponto é muito cobrado em prova. Já vi cair muito, principalmente quando eu fico filtrando questões, já vi muito, muito, muito. Não existe relação de hierarquia entre a administração direta e indireta. Não existe. Então, a administração pública indireta não está abaixo, não existe uma hierarquia direta e indireta. Não. O que você tem? A vinculação. Nós falamos muito isso lá na nossa aula de controle. O que você tem? A administração com a administração direta com a indireta. Você tem uma vinculação, não uma hierarquia. Cuidado, porque isso cai em prova. Já vi cair em prova. Tá? Bom, como funcionam as formas de descentralização? Como que isso funciona? Nós temos dois meios, nós temos a outorga e a delegação. Na outorga, o ente federativo cria uma pessoa jurídica visando alienar a execução da atividade. Já na delegação, o ente federativo repassa a execução de uma atividade para uma pessoa jurídica de direito privado, tal como nos contratos de concessão e permissão de serviços públicos. Bom, vamos começar falando, então, de uma das mais conhecidas, que é a autarquia. Já estamos cansados de saber que a autarquia é fruto da descentralização. Dessa forma, a administração centralizada, que é lá, né, União, estados, municípios, repassa determinado serviço para fins de buscar uma maior especialidade e eficiência em sua prestação. Beleza, repassou determinado serviço. Porém, a autarquia, ela tem uma característica muito própria, tanto ela quanto a fundação. Nós vamos ver a fundação mais à frente. A administração pública como um todo, o que acontece? Você tem como uma função típica a prestação de serviços. E como uma função atípica, o desempenho de uma atividade econômica. Por isso que você tem a empresa pública e a sociedade de economia mista, por exemplo.
Mas qual que é a função típica ali? A prestação de serviço. Nesse caso, quando uma autarquia é criada, ela não será criada para desempenhar atividade econômica. É? A autarquia jamais é criada para o desempenho de atividade econômica. Mas ela é instituída para prestar serviço típico do Estado. Ou seja, a administração, então, não busca fins econômicos? Não, ela busca prestação de serviço, não fins econômicos, tá? Bom, existe um decreto muito famoso quando nós falamos, né, de administração pública indireta, é muito famoso esse ponto, que é o Decreto-Lei 200 de 67. Gente, deixa eu só tomar uma água, às vezes dói um pouco. Ó, o Decreto 200 de 67, ele elenca no artigo 5º todos da administração indireta. E no seu inciso 1, ele vai te dizer quem é a autarquia. Ele diz o seguinte, que a autarquia é um serviço autônomo. Beleza? Você tem ali uma autonomia. Criado por lei, foi o que nós vimos atrás. Criado por lei não é que é autorizado. A autarquia é criada por lei. Tá? Não é por decreto, resolução, é por lei. Possui personalidade jurídica. Patrimônio e a receita são próprios. Aí você vem aqui, ó. Essa é a finalidade. Ó, para que é criado? Para executar atividade típica da administração pública. Então, você não tem aqui criada para buscar fins, não, econômicos. Tanto que, quando a gente fala de fundação, inclusive a fundação é comparada a uma autarquia, porque você também tem na fundação a não busca de finalidade econômica. Então, nesse caso aqui, a autarquia não busca fins econômicos, tá? Aí você tem aqui que requeiram para o seu melhor funcionamento gestão administrativa e financeira descentralizada, ou seja, esse sistema de descentralização, tá? Então, de acordo com a professora Maria de Pietro, para quem sabe, eu também uma das doutrinadoras que eu gosto bastante de utilizar aqui nas minhas aulas, e lembrando disso, reforçando que nós temos uma parceria com a editora Mizuno, uma das maiores, graças a Deus conseguimos uma parceria com uma das maiores e melhores editoras do mundo jurídico. E aqui, esse livro aqui chegou pra gente dia 22? Acho que é dia de segunda-feira. Chegou pra gente na sexta-feira, tá? Esse aqui é o mais novo livro da nova lei de licitação, anotada e comparada, nós sabemos, tá? A lei 14.133, esse livro aqui é novo, foi lançado recentemente, e a editora mandou pra gente para nós podermos usar em um momento propício, tá? Bom, voltando aqui. Porém, a Maria de Pietro, de uma outra editora, até eu gosto de usar porque ela é referência nesse mundo do direito administrativo, tá bom? E graças a Deus eu tenho o livro dela, então ela ajuda muito. Bom, o que nós temos aqui? Ela define a autarquia sendo uma pessoa jurídica de direito público, tá? Não deixa de ser pessoa jurídica. Olha aqui que nós vimos, ó. Cadê? Vou voltar aqui. Personalidade jurídica, ou seja, não deixa de ser. Bom, deixa eu esperar o slide carregar. Isso significa que tem praticamente as mesmas prerrogativas e sujeições da administração pública direta, porque ela é uma pessoa jurídica de direito público, então você tem praticamente o mesmo sistema da administração pública direta. O seu regime jurídico pouco difere do estabelecido para a administração direta, aparecendo perante terceiros como a própria administração pública. Então, você quase não consegue ver ali uma diferenciação, né, de visão visual. Tá? Nesse caso, difere da União Estados e Municípios, porque você tem ali pessoas públicas políticas, por não ter capacidade política, ou seja,
poder de criar o próprio direito. É pessoa pública administrativa porque tem apenas o poder de autoadministração, nos limites estabelecidos em lei. Show? E aqui eu trouxe de uma forma bem rápida para vocês, da professora Ana Campos, acerca da imunidade tributária que você tem no caso de uma autarquia. Então, por exemplo, você tem aqui o curso para concurso ABCD. O curso para concurso é uma pessoa jurídica? É uma pessoa jurídica. Só que é uma pessoa jurídica de direito privado. O Zezinho ama docência também, tá? Zezinho abre seu curso para concurso. Zezinho é uma pessoa jurídica de direito privado. Zezinho deve pagar o seu IPTU um dia? Certo. Rebeca, tô revoltada. Por que aqui está falando que o INSS é o quê? É uma autarquia. Beleza. O INSS é uma autarquia. O INSS é uma pessoa jurídica. Mas por que o INSS é imune do IPTU? Porque o INSS é uma pessoa jurídica de direito público. O Zezinho não. O Zezinho aqui, ó, ele é direito privado. O INSS não. Direito público. Então, L. Percebeu a diferença? Por que eu quis trazer aqui esse mapa mental da professora? Por quê? Porque às vezes a pessoa pode pensar, qual é a diferença, então? Se eu tenho uma pessoa... Essa é uma das diferenças maiores que nós temos. Para vocês verem que pessoa jurídica não é pessoa jurídica. Tipo assim, pessoa jurídica de direito privado, direito público é a mesma coisa. Não, você tem essa diferenciação, tá? Vamos lá para o último slide antes de resolvermos questões. Bom, acerca do patrimônio. O patrimônio inicial de uma autarquia é constituído por bens transferidos pelo ente federativo que criou. Então, por exemplo, a União. A União criou a autarquia X. Se a União que criou a autarquia, qual é o patrimônio inicial da autarquia? Um bem transferido pelo ente federativo, por exemplo. Só um exemplo bem assim, bem bobinho. Bobinho não, bem assim pra gente entender. Por exemplo, vamos imaginar. Você vira para mim e fala assim, Rebeca, ó, eu quero criar isso, tá? Vou criar isso aqui. Eu vou, por exemplo, eu vou montar essa loja aqui para você. Nossa, sério. Qual vai ser o patrimônio inicial de um bem seu? Porque eu não tinha nada. Você criou algo, criou uma loja, por exemplo, para mim. Então, tudo que eu vou ter ali inicialmente é seu, porque você que criou, tá? Agora, esses bens, eles são destinados a quê? Ao cumprimento da finalidade institucional daquela autarquia. Por quê? Porque esses bens transferidos integram para o patrimônio da entidade, do ente federativo, da doente em si. Esses bens, ao integrarem o patrimônio da autarquia, eles adquirem natureza jurídica de bens públicos. Ou seja, nós ainda vamos ter aulas de bens públicos, tá? Os bens públicos são aqueles que pertencem à entidade de direito público interno. Então, o bem ali da União passou para a autarquia. A autarquia tem esse bem. Ou seja, esse bem que a autarquia tem é de natureza jurídica de bem público. Por quê? Porque pertence à União. Ou seja, e como tal, eles estão sujeitos a um regime jurídico próprio. Então, não pode inalienar, não pode, no caso, né, caracterizado pela inalienabilidade, impenhorabilidade, não pode penhorar, e imprescritibilidade, quando afetadas as finalidades públicas, tá? Então, esses bens que inicialmente são transferidos pelo ente federativo que criou aquela autarquia, você tem ali bens públicos, fonte de concursos, tá? Bom, questões sobre autarquias, e todo mundo sabe de onde que eu pego as questões?
do que concurso. Pessoal, não temos nenhum tipo de parceria, tá, com que concursos. Eu gosto sempre de falar, porque é justo falar de onde eu pego a fonte e aquilo que é bom para mim, eu quero passar para frente. Se eu uso, muitos alunos, um aluno recentemente me chamou, professor, eu assinei o que é concurso. Ou seja, gente, é conhecimento que vocês agregam, tá? Gosto bastante de usar o site deles. Bom, primeiro, outro ponto. Nem sempre eu vou usar questões da banca. Por quê? Porque às vezes nem sempre tem. Eu não posso deixar de treinar questões com vocês, então eu pego de outras bancas, mas é o assunto da aula. 2023, a banca Consulplan. Supla. Bom, vamos lá. Autarquia é uma pessoa jurídica de direito público. Vamos lá, direito público. Vimos isso? Vimos, até falamos, né? Lá do conceito da professora Maria de Pia. Integra a administração indireta? Verdade. Administração indireta. Opa. Oi, gente. Indireta. Criada por lei? Certo. Para desempenhar funções despidas de caráter econômico? Sim. Então, a função é administrativa. Sejam próprias e típicas do Estado, verdade. O patrimônio inicial é oriundo da transferência do ente que se criou, verdade. Então, o patrimônio é do ente federativo que criou. E pertence, né, àquela autarquia. Portanto, a natureza dos bens da autarquia é a de bens. E aí? Qual é a natureza do bem? Nós falamos. Se eu tenho um bem que foi cedido pela administração direta, eu tenho aqui, ó, união. A união cria a autarquia. Nossa, eu fiz uma casa, mas enfim. Cria a autarquia. O bem que compõe a autarquia é de quem? Foi transferido por quem? Pela união. Então, esses bens são o quê? São cedidos? Públicos, ad nutum, que é a vontade, é um termo em latim, ou inservíveis, perdão. São bens públicos. Falamos. Se a autarquia tem um bem e esse bem foi transferido pela União que a criou, os bens são públicos. Por quê? Porque pertence à União, tá? Vamos para a próxima questão. Julgue o item a seguir relativo à administração pública e à gestão de projetos. A administração pública direta, compreende as autarquias e fundações federais? E aí? Ó, o que eu falei? Certo ou errado? E aí? Errado, gente. A administração pública direta, União, estados, municípios. Fundação, autarquia, sociedade de economia mista, empresa pública e administração indireta. Gente, olha a questão que foi cobrada. Olha, tipo assim, sabe? Você está na sua prova, você fala, ai, gente, da ponta da língua. Indireta, tá? Isso aqui é questão só de autarquia. Então, vão pegando como que as bancas cobram ali assuntos. Peraí, se eu estou estudando autarquia, deixa eu ver como que as bancas cobram esse assunto de autarquia. Eu amo esse tipo de questão que eu vou mostrar para vocês agora, porque esse tipo de questão é aquela questão típica. O examinador traz o conceito e você tem que saber qual é o nome daquele conceito. Vem comigo. Pessoa jurídica de direito público. Pessoa jurídica de direito público. Rebeca, por que você fica anotando? Gente, você precisa anotar as informações para você saber. Se você não anota a informação, aí você vai se perdendo. Sabe? Não, peraí, anota. Criado por lei, tá? Então, criado por lei. Peraí. Criada por lei. Já consegue. Por quê?
A única que é criada por lei é a autarquia. As outras são autorizadas por lei. Mas vamos continuar, vamos continuar. Terceiro, capacidade de autoadministração. Beleza? Desempenha serviço público descentralizado. Ok, descentralização. O disposto se refere ao conceito de só pelo criado por lei você já mataria, que não é fundação, não é empresa, não é sociedade de economia mista. E sim que é uma autarquia. Show? Conceito, então, de autarquia. Tá? Vamos lá. Temos aqui mais uma questão, mais duas questões. Vamos lá. Bom, uma autarquia de determinado município iniciou de ofício, ou seja, de ofício é o quê? Iniciou por conta própria um PAD, um processo administrativo disciplinar, que não tem outro disciplinar, mas é o PAD, contra Luísa, servidora daquele entidade governamental, daquele órgão, daquela pessoa ali, daquela autarquia. Alegando na sua exordial acusatória que ela estava amparada legalmente e ainda que tal servidor havia praticado reiteradas irregularidades funcionais à repartição. O ato praticado é válido, pois as autarquias são... Vamos lá. As autarquias, letra A, são órgãos públicos despersonalizados? Não, não são órgãos. Não são despersonalizados, porque a autarquia tem personalidade, uma pessoa. Órgão não tem personalidade. Órgão é despersonalizado, mas a autarquia não é. E não faz parte de administração pública direta e nem indireta. Letra B. Pessoas jurídicas sujeitas ao regime de direito público, detentoras de poder normativo originário e possui autorização para impor e limitar direitos dos administrados. Letra C. Pessoa jurídica de direito público, criado por lei, para executar funções próprias e típicas do Estado. Possui autonomia orçamentária, financeira, administrativa e quadro de pessoal próprio. Letra D. Pessoa jurídica de direito público, criada por lei, capacidade de autoadministração, o desempenho de serviço público descentralizado, mediante controle administrativo, exercido nos limites legais, integra a administração pública direta? Não, gente, não, indireta. Letra B ou letra C? E aí? Letra C de certo. Pessoa jurídica, de direito público, criado por lei, vai ali exercer a função típica de Estado, tá? O que pega muito nas questões, pessoal, se vocês já repararam, é que você tem muita questão de direta e indireta, cuidado. Que às vezes vai estar bonitinho ali, aí vem e fala, administração pública direta é compreendida pela autarquia. Às vezes, é só o direto ou indireta que o examinador vai tentar te confundir. Olha essa questão que eu trouxe para vocês. Essa questão foi de 2023. Era um cargo totalmente diferente. Era encarregado de compras e licitações. Olha como que uma frase pode definir toda aquela questão. Vem comigo, ó. O que nós temos aqui? Assinale as características apresentadas a seguir. Vão comigo. A administração pública, no direito pátrio, é dividida entre direta e indireta, fazendo parte dessa última as autarquias, fundações, sociedade de economia mista e empresas públicas. Assinale as características apresentadas. Primeiro,
Pessoa jurídica de direito público possui capacidade de autoadministração e é detentora de direitos e obrigações, poderes e deveres, prerrogativas e responsabilidades para agir em nome próprio. Aqui nós vimos que é da autarquia. Beleza? Olha aqui para você ver. Executando atividades que são típicas da administração pública. E, Rebeca, matou a questão. Aqui é aquela questão que eles te trazem vários pontos e te perguntam assim, olha, isso aqui tudo que foi falado, quem que exerce isso aqui? Olha aqui as alternativas. As características apresentadas referem-se à entidade administrativa da administração indireta denominada autarquia. Por quê? Presta atenção. Olha a frase que eu deixei marcada. Atividades são típicas da administração. Qual é a pessoa que vai exercer a atividade típica da administração? A autarquia, ela não busca fim econômico. Então, aqui, ó, todas essas alternativas, todos esses pontinhos aqui são da administração pública indireta, autarquia, são características das autarquias. Só que eu quis trazer para vocês porque às vezes uma frase vai te ajudar a lembrar o conteúdo. Porque você tem uma prova, aí você fica ali, um tempão naquela questão. Mas às vezes uma frase ou uma palavra vai te ajudar a lembrar que é, tá? Bom, pessoal, eu espero de coração que vocês tenham gostado da nossa aula. Na próxima aula, nós vamos falar das fundações públicas, sociedade e economia mista, tá? No caso ali também conhecido como aqui as estatais, só da a sociedade de economia mista e empresas públicas, tá? A fundação pública não, vou até tirar aqui. Deixa eu ver se vai sair. Beleza? Nós vamos falar também um pouquinho de empresa pública. Eu acho que empresa pública também na próxima aula. Bom, pessoal? Bom, que Deus abençoe grandemente. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.